supervisionado, ministrado pelo professor Luiz Afonso. A questão 1, ela aborda a análise, né, da variável aleatória x, onde ela é um conjunto da soma de n variáveis aleatórias uniformemente distribuídas entre 0 e 1. Então é solicitado para a gente analisar esse comportamento, o cálculo da média, da variância, segundo momento da soma, gerar gráficos, né, para densidade de distribuição, conforme a gente vai variando o n de 1 a 12. E observar como é que essas funções vão convergindo conforme a gente vai aumentando. E ao mesmo tempo, no final, a gente vai relacionar com o teorema do limite central. Enfim, a gente criou, né, vetores de 10.000 amostras, conforme solicitado, e a gente foi aqui estudando como é que vai aqui a função de densidade probabilística, né, que quando só tem um n, né, ela fica uniforme. Então, e aqui, por exemplo, seja linear, basicamente. Então, quando a gente vai chegar até o último vetor, é porque a probabilidade de 100% de ter algum valor abaixo daquilo. Então, até aí, ok. Quando a gente vai aumentando o n, as coisas começam a mudar. A gente já tem um formato mais triangular, e aqui a probabilidade acumulada ela já fica diferente, né? Ela já dá dessa curva aqui, porque começa em zero e, afinal das contas, aqui no meio ela já tem um formato de uma curva. E conforme a gente vai aumentando o n, a gente já percebe que o sino vai aparecendo, o sino gaussiano. Então a gente vai aumentando o n até 12, né? E aí já tem um formato bem definido. E a probabilidade acumulada fica basicamente do mesmo jeito. Analisando as variáveis estatísticas, né? Assim, conforme o n vai variando, a gente vai percebendo que o nosso resultado empírico, que a gente fez pelas simulações, eles se validam com os resultados teóricos, visto que, enfim, a média se mantém linear, a variância também, e a parte do segundo momento, ela é uma combinação já das duas outras, né, média e variância, e que também ela segue o teórico, ela segue bem o empírico, os resultados que a gente obteve. E aqui, realmente, quando a gente vai vendo a distribuição normal, né, exatamente com n igual a 12, a gente percebe ali a grande, como é o nome? A grande semelhança, né, a grande semelhança ali com a curva que fica bem perto. Então, que é o caso do teorema do limite central, quando a gente vai aumentando as variáveis aleatórias, a soma, né, afinal das contas, ela cai nesse comportamento tendendo sempre ao centro, né? Então a gente vai gerar os histogramas de y para diferentes combinações de A e B que foram dadas pela questão, e também a gente vai comparar com as densidades teóricas, analisar o comportamento estatísticos em função de A e B. E usar pelo menos 1.000 amostras, que também é solicitado, enfim, para a gente criar os vetores e aí conseguir trabalhar em cima de dados aqui no Python. Aqui dando uma olhada nas configurações, né, da densidade conforme a gente vai variando A e B. Com A igual a zero, a gente percebe, enfim, que não existe nenhuma variância, porque nenhuma diferença, já que vai ficar constante no valor de B, porque é ax ao quadrado mais b, né, enfim. E aí a gente só vai percebendo a diferença, né, da densidade quando a gente vai modificando aqui para o A, né, o A 0.5 aqui, por exemplo, nessa linha aqui a gente já vê o formato da curva diferenciando, e sempre o teórico ele se consolidando em cima do que a gente tem realizando empiricamente aqui com os nossos vetores. E depois a gente pede os resultados, né, enfim, as partes estatísticas em relação às variáveis que a gente tem. Então a média, a gente percebe que ele está conforme a parte empírica, né, quer dizer, diria que a média seria o A sobre 3. A sobre 3 é de Y, no caso.
Então, cada um segue conforme tem o B. Quando a gente vai subindo, enfim, o A ele vai sempre seguindo esse mesmo raciocínio, sempre partindo de onde o B começaria, né? E já a variância ela só depende do A, então todos estão combinando, apesar de ter aqui só o roxinho, mas na verdade estão todos aqui sobrepostos, tá? A variância é a mesma. E a correlação também, a correlação é uniforme. Então, agora indo para a questão 3, ela pede para a gente gerar uma distribuição exponencial e a partir de uma distribuição uniforme usando o método da transformação inversa. Então, para isso a gente vai gerar uma distribuição exponencial, e a gente vai ter uma distribuição uniforme e a gente também vai implementar dentro dessa questão a transformação inversa. Pronto, aqui foram aplicações que a gente usou dentro do Python, né, para exatamente conseguir utilizar a transformação inversa e gerando primeiro também variáveis uniformes. Então, com isso a gente tem nossos gráficos, a gente tem o nosso teórico, em que coincidiu bastante com o empírico, eles estão bem sobrepostos, tanto na função de distribuição, quanto na função da distribuição acumulada. E aí a gente tem, né, a simulação exatamente do nosso, que são os pontos azuis, no plot, né, da exponencial gerada versus a teórica. E qual é o nosso ganho exatamente com isso? A gente percebeu uma grande semelhança ali, uma grande sobreposição entre o teórico e o teórico e o que a gente gerou. Então a gente consegue a importância disso é que a gente consegue criar variáveis aleatórias mesmo numa distribuição exponencial, o que é de extremo uso em diversos estudos. E aqui são mais assim as estatísticas, né, dentro da distribuição que a gente gerou. Então a gente tem ali a média, que a teórica, que é cravada em 2, ali a média empírica, a variância teórica, enfim, são valores que estão bem próximos uns do outro. Então agora indo para a questão 4, onde a gente vai tratar sobre a convergência da distribuição normal, é justamente para a gente avaliar, conforme a gente vai aumentando a quantidade de pontos na nossa variável aleatória, a gente vai chegando nessa distribuição normal. Então a gente tem aqui, né, as simulações em forma de histograma, e a gente vai vendo a nossa quantidade, né, assim, para 10 amostras, a gente tem aqui em vermelho, vale salientar que é a teórica. Então a gente percebe aqui que ainda está um pouco distante, né, desse formato e tudo mais. E aí a gente vai aumentando a quantidade de pontos. Aqui a gente estava em 10, vamos para 100. Aí já vê assim que vai melhorando isso tudo aqui empiricamente e a gente na observação. Então, conforme a gente vai aumentando, 1000 pontos, a gente já vai vendo o formato já logo com sino. Com os 10.000 pontos a gente já vê assim já bem encaixado, né, com o formato da gaussiana. Então, dessa forma que a gente avaliou visualmente, a gente já consegue ter um bom parâmetro. Sendo que agora a gente vai para o cálculo da média e variância e a gente vai vendo que esses cálculos aqui elas vão convergindo. Então, aqui por exemplo a convergência da média, inicialmente a média ela é mais bagunçada, né? E aí conforme a gente vai aumentando a quantidade de pontos, a gente vai percebendo que ela vai chegando a essa linha, né? Vai convergindo. Mesma coisa com a variância. E aí também a gente tem o desvio padrão e o erro absoluto da média, que cada vez vai mais vai diminuindo, né?